De pé como você está, quero convidá-la a abrir a Bíblia comigo em Efésios capítulo de número 5. Sejam todos uma vez mais muito bem-vindos. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família, glória a Deus por essa noite aqui que o Senhor nos dá como presente. No primeiro culto nós tivemos uma homenagem especial para os pais. Que Deus abençoe aí a vida de cada um dos pais. Tivemos uma homenagem lá no Espaço Renovado, né? Aqui nós tivemos um culto de celebração. E nossa gratidão a Deus pela vida de cada um dos pais. Que privilégio e que grande responsabilidade, né? Nós carregarmos um dos atributos mais nobres de Deus, que é ser pai, né? Como que Jesus nos ensina a orar? Pai nosso. E ser pai é carregar uma das mais nobres atributos de Deus, que é ser pai. Então é um privilégio enorme e é uma grande responsabilidade. Que Deus conceda graça, sabedoria do alto, para a gente poder forjar essa geração como luz nessa terra, em nome de Jesus. E por falar em luz, Efésios capítulo 5, verso 8 a 10, falando hoje sobre o sexto atributo, ou sexto fruto do Espírito, acho que é isso mesmo, nós vamos relembrar aqui. E ele fala justamente sobre filhos da luz que carregam esse atributo. Efésios capítulo 5, verso de número 8. Efésios capítulo 5, verso de número 8. Só um momento. Isso. Número 8 a seguir diz assim, de 8 a 10. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Se nós somos luz no Senhor, o que o texto diz, o apóstolo Paulo? Andai como filhos da luz. Como andam os filhos da luz? Verso 9. Porque o fruto da luz, vamos ler juntos? O fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém? Você pode se assentar, já oramos e uma vez mais pedimos ao Senhor que prepare a nossa mente e o nosso coração para receber da palavra. Falando sobre vida plena no Espírito há alguns meses nessa casa, aos domingos. Entramos na série Fruto do Espírito e já aprendemos sobre, já decoraram aí a sequência? Qual o primeiro deles? Qual o primeiro fruto do Espírito de Gálatas 5:22? A. Começa com A e termina com Mo. Vamos lá? Qual o primeiro fruto do Espírito? E o segundo? A alegria. E o terceiro? Paz. E o quarto? Paciência ou longanimidade. Quinto? Benignidade. Tem uns 2, 3 que estão vindo aí nos domingos, né? Glória a Deus. E hoje, qual que é? Bondade. Então, quais são? Deu 6 ou deu 5? Deu 6, né? 6 já? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade hoje. Se você perdeu um dessa série, você tem acesso no canal do YouTube da nossa igreja a essas ministrações que estão lá. Então vamos ler, gente. Você e eu precisamos memorizar isso. Eu dei uma dica, uma orientação, uma direção, na verdade, sobre momentos de oração que eu aplico na minha vida. Em orar no momento de petição, pedindo por coisas espirituais e eternas. E sempre eu escolho um dos atributos, ou seja, das bem-aventuranças, ou um fruto do Espírito, para orar, para que Deus venha forjar isso no meu coração. E ao orar sobre isso, automaticamente isso vai sendo relembrado na minha caminhada. Então, por exemplo, chega amanhã, essa semana, você pode, ao orar no seu devocional diário, ore ao Senhor pelo fruto da bondade. Então, escolha um dos frutos, você pode orar pelo fruto da bondade que vai estar aí vivo na sua mente, o que significa. Senhor, me torne essa pessoa que tem essa bondade como um fruto do Filho da Luz. Porque quem anda com o Senhor gera como fruto, o texto diz, como filho da luz. Quem anda no Senhor, o fruto da luz consiste em toda bondade. Então é começar a orar sobre isso, em relação ao próximo. Nós vamos falar sobre isso. Então ore sobre esses atributos, ou sobre esse fruto, melhor dizendo. Vamos falar os 6. Em vez de paciência, vamos usar a palavra longanimidade, mesmo que não seja comum no nosso meio, na nossa conversa coloquial, mas é a que melhor expressa, porque é mais do que paciência o que longanimidade é. Uma paciência é um ânimo longo, então é uma paciência mais aprofundada. Então vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. 6, vamos lá? Amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade. Mais uma vez, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Só a igreja, 2, 3 e... Perfeito, perfeito. Ótimo, excelente. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são filhos ou são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade. Nós estamos na era da pós-modernidade, que carrega várias marcas. Qualquer pessoa que passou pelas cadeiras escolares sabe disso. Os tempos, passamos da modernidade, estamos na fase da pós-modernidade, outros nomes que são utilizados também no meio das cadeiras escolares, sobre como sociedade líquida, entre outros nomes. Mas quais são as marcas que carregam a pós-modernidade? Várias: hedonismo, pluralismo. O hedonismo, a busca pelo prazer, a gente vê como uma realidade, é uma marca da sociedade que a gente está. O relativismo. A sua verdade é uma verdade para você, não significa que ela precisa ser verdade para mim, sim ou não. Cada um com a sua própria verdade, relativismo. E dentre essas marcas, a gente poderia falar de várias aqui, como pluralismo e entre outras mais, mas uma das marcas é o individualismo. É uma marca da pós-modernidade, ou seja, a geração carrega, é intrínseco nela, essa marca do individualismo. Não entrando na análise sociológica, política dessa palavra, mas, sobretudo, na definição que carrega a sua essência. Se você olhar no dicionário, você vai ver que individualismo é a tendência de quem pensa somente em si próprio. Então, individualismo é a pessoa que pensa somente em si próprio, que tem como sinônimo a pessoa que é egoísta ou o egocentrismo. Você acredita que isso é uma realidade na sociedade que a gente está vivendo hoje? Sim ou não? Muito forte, gente, sim ou não? Sim. Por exemplo, nos contextos familiares, divórcios é uma das declarações sobre isso. O número de divórcio está acelerado, no nível, se já não está ultrapassando, de casais, de pessoas que casam, são de pessoas que divorciam no mesmo ano, em números parecidos, bem aproximados. E a gente vê que esse individualismo acaba sendo uma ação dentro dos relacionamentos conjugais. Porque as pessoas hoje não têm mais paciência em relação ao outro. Se o outro não satisfaz, não faz os meus desejos, as minhas expectativas, ela não tem paciência no processo. Ela fala, eu preciso ser feliz. E aí, a busca pelo hedonismo, que é a busca pelo prazer, fala mais alto. Um dos maiores motivos de divórcio é a infidelidade conjugal. E o que é a infidelidade conjugal? Nada mais é do que um hedonismo e um individualismo. A pessoa está preocupada com o outro? Ela está preocupada com ela, com saciar o desejo dela. Então você vai ver o quanto que isso são coisas que regem a sociedade de forma inconsciente e que a gente vê a realidade através das percepções do fruto que produz. Então, outra marca muito forte do divórcio, dentre as 3 motivos principais, uma é infidelidade, o outro é questão de finanças, a outra é a incompatibilidade de gêneros que as pessoas têm, os 3 maiores motivos. Ou seja, a incompatibilidade, eu sou diferente do outro. Eu me posiciono no casamento para ser feliz e não para fazer o outro feliz. E nessa expectativa, se o outro não se parece comigo, eu deixo, eu abandono. Eu prefiro viver individualmente, sozinho. Então olha como a marca dessa pós-modernidade, dessa cultura de modernidade líquida, onde nada hoje é sólido, onde tudo se desfaz, inclusive relacionamentos conjugais, está muito pertinente, muito presente. E não é só fora da igreja não, gente. O mesmo índice de pessoas, infelizmente, que se divorciam fora, é o mesmo índice que se divorciam dentro. Óbvio que tem outros motivos, outras questões pontuais de divórcios e etc. Respaldos bíblicos. E, enfim, não é o mérito da questão. Mas o que nós precisamos perceber é que essas marcas estão dentro dos lares. Ou essa marca em especial. Essa marca do individualismo está presente dentro da igreja? Sim, dentro das igrejas de um contexto muito forte. Porque hoje as pessoas, elas vão na igreja, a grande parte das pessoas, com qual o objetivo maior? De receber. Sim ou não, gente? Hoje a igreja
atual, estou falando de igreja de uma forma geral, estou falando de nenhuma denominação específica. A igreja, as pessoas hoje entram na igreja e falam, o que essa igreja tem para me oferecer? Tem algum problema quanto a isso? Não, a igreja vai ter coisas para oferecer. Mas a pergunta certa é a pergunta daquilo que Deus tem como expectativa de nós, alcançados por Ele, nos posicionarmos dentro da igreja. A pergunta é, o que eu tenho para oferecer nessa comunidade? Afinal, quando nós somos encontrados por Cristo e fazemos parte da igreja, a igreja ela é qual a analogia que o apóstolo Paulo faz? A igreja é como um corpo. A mão está o tempo todo servindo o corpo, sim ou não? A boca está o tempo todo servindo o corpo. Então, quando eu me posiciono apenas para receber, eu estou tomando uma postura individualista. E não estou me posicionando para poder servir. Então, a gente precisa começar, mesmo que a gente não faça isso de forma consciente, a gente precisa trazer a consciência se essa não tem sido uma realidade, uma marca que está dominando os meus comportamentos. Então nós vemos o individualismo presente na família, nós vemos presente hoje, da pós-modernidade, dentro das igrejas, nós vemos os relacionamentos interpessoais. Tem gente que eu sei que você talvez não deva conhecer, pessoas assim que parece que tem um espírito de sanguessuga, já é o sanguessuga. O cara só chega no relacionamento, ele só quer receber. Ele quer receber do tempo da pessoa, ele quer receber do que a pessoa pode dar. É aquele relacionamento por interesse, só para sugar. Eu quero a habilidade, a profissão que aquela pessoa tem para me oferecer. Eu só sugo, só recebo. Se conecta só para receber, sanguessuga. Então são pessoas que às vezes não estão com isso latente ou consciente na mente, mas que estão sendo envolvidos por essa marca. Só quer ganhar dos outros. Uma negociação em qualquer nível de venda só é interessante. Viu? Conta vantagem quando ela ganhou e o outro perdeu. Então nós precisamos perscrutar o nosso coração para ver se essa marca não tem sido uma realidade dentro de nós. Uma vez eu falei de uma pesquisa, até aqui mesmo no culto, falei de uma pesquisa que saiu na revista Exame, já há muito tempo atrás, em 2013, falando dos países mais egoístas do mundo, com as perguntas onde eles fizeram para milhares de pessoas, perguntando, no último mês você fez alguma contribuição financeira para organizações sociais? A segunda pergunta, você fez algum trabalho voluntário nesse mês? E a terceira pergunta, você ajudou algum desconhecido? Com base nessas três perguntas, pilares, dentre outras, eles começaram a fazer avaliação de vários países. E ali, dentre os países mais egoístas, apareceu Grécia, Croácia e etc. O Brasil estava lá na 91ª posição, segundo a revista, mas dentro da América do Sul, em 2013, ele estava um dos mais egoístas. Um dos mais generosos em oposição ao egoísmo, um dos mais generosos que se apareceram foram os Estados Unidos. Um dos países mais generosos dentre todos nessa pesquisa que foi feita. E a gente sabe, uma vez eu mencionei, quando estava falando dessa pesquisa em um culto, a gente sabe quem já esteve nos Estados Unidos. Alguém aqui, acho que aqui ninguém tem. Alguém tem algum parente nos Estados Unidos? Alguém aqui? Quem não tem? Deixa eu ver. Quem não tem nenhum parente nos Estados Unidos? Olha lá, vai procurar a árvore genealógica, você vai achar lá. Você vê que deu duas, uma pessoa e meia, assim. É muita gente, né? Então, você deve ouvir lá a cultura do tipo, de dar a gorjeta o tempo todo. Você paga a conta, mas a gorjeta é o tempo todo. E é natural para eles fazer isso, não é aquele peso que chega para a gente dos 10% aqui, né? Aqui, eu tenho que pagar esses 10%. Eles fazem isso até mesmo espontaneamente. Eu lembro do pastor Teres falando uma vez que ele vai nos hotéis e muitas vezes depois que ele sai de um hotel, pregando em certo lugar, deixa lá uma oferta, né, o tip, para a camareira que limpou o quarto daquele dia. Mas ela não já recebe, essa é a nossa mentalidade. Não é assim que a gente pensa? É uma mentalidade de escassez. Ele faz isso como um gesto dizendo aqui, muito obrigado por manter o meu ambiente limpo, um lugar agradável, para que eu possa repousar. É uma linguagem de se comunicar amor, gratidão para as pessoas. Então é uma cultura do local. E aí às vezes tem pessoas que pensam assim, eles são generosos, pastor, porque eles têm recursos. Eu acredito ao contrário, eles têm recursos porque são generosos. Não, é porque tem. Não. É porque tem, por isso que é generoso. Não,
Ele é generoso justamente, ele tem justamente porque é generoso. E eu te provo isso biblicamente. Se você ler sobre o homem que escreveu Provérbios, quem foi? Quem foi, gente? Salomão. Os homens, dentro da sua era, o mais rico da era dele, talvez trilionário, nem passou das casas dos bilhões. Um homem trilionário. Esse homem escreveu conselhos sobre prosperidade. Está lá em Provérbios. E dentre alguns desses, Provérbios 25, 11 diz assim: a alma generosa prosperará. A alma, a essência, não é a barganha, é a essência de querer manifestar abundância na vida do outro. Essa alma, essa essência generosa, ela prosperará. Esse mesmo homem, em Provérbios 11, outro texto, verso 24a, diz assim: a quem dê generosamente, vê aumentar as suas riquezas. Você dá de forma generosa, você vai ver as suas riquezas aumentando. Está aí na palavra de Deus. Por isso que eu digo que não é generoso porque tem recurso, mas tem recurso porque é generoso. Lógico que existem outros princípios que carregam isso. Mas um dos essenciais é justamente essa missão, essa oportunidade de transbordar na vida das pessoas. Outro texto, Provérbios 22, do mesmo Salomão, verso 9. Quem é generoso será abençoado. E ele diz assim: pois reparte o seu pão com o pobre. Se não bastasse, Provérbios 11, 25, mais uma vez, Salomão diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então você começa a perceber que guarde isso, na economia de Deus, quem divide multiplica. Entende? Na economia de Deus, quem reparte o que tem, ele multiplica aquilo que recebe. Porque ele recebe do próprio Deus. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ao citar Jesus em Atos, ele diz que é melhor dar do que receber, porque mais abençoado é quem abençoa. Então nós precisamos orar, nós, na nossa nação, no contexto que nós vivemos, para quebrar essa mentalidade de escassez, de sanguessuga. Que a gente o tempo todo, a gente vai no ambiente fazer compra, a gente quer sempre ganhar. Sempre um jeitinho de ganhar. Vou conseguir fazer esse mirabolante aqui para ganhar do governo essa verba. Gente, cuidado, isso faz a gente afundar. Na nossa história, nós nunca seremos generosos, nunca seremos, de fato, abençoados e prósperos, segundo a palavra de Deus, se nós não aprendermos sobre o princípio de transbordo, o princípio de multiplicar, de dividir com as pessoas, melhor dizendo, e que multiplica sobre a vida delas. Nós nunca viveremos essa essência. E esse é um fruto de quem, de fato, foi alcançado por Deus. Tanto que tem até uma cultura falando que essa geração ela é tão essa marca é tão forte, entranhada nessa geração, que eles deram até o nome nela de geração selfie. E o que é essa cultura dessa geração selfie? O que eles querem dizer? São uma geração com fortes traços narcisistas, que se preocupa apenas com a sua imagem, que se preocupa apenas com os seus recursos, com o que vai ganhar. E a gente percebe isso, às vezes, nas coisas pequenas. Às vezes, quando a gente tira uma foto, pode tirar uma foto com um grupo, A gente tira uma foto com todo mundo assim. Aí deixa eu ver se a foto ficou boa. Quanto que a foto fica boa? Quanto é, gente, que a foto fica boa? O outro pode estar todo... O cara saiu com o olho aberto, ficou boa, pode postar. Mas, enfim, brincadeiras à parte, o que a gente precisa orar para que a gente não trafegue nessa terra vivendo de forma egoísta. Seja nos nossos relacionamentos familiares, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da igreja. A gente tem visto isso, essa perca de sensibilidade. Isso é um traço, gente, de perca de sensibilidade de amor. Porque o amor é uma manifestação em relação ao outro.
Hoje, como a gente já viu várias vezes, uma pessoa, acontece um acidente, uma socorre quando tem uma, as outras 30 em volta faz o quê? Filma, faz. O cara está morrendo, agoniando lá. Então o amor está se esfriando. Isso é uma perca de sensibilidade. E a palavra de Deus nos mostra aqui que esse atributo, sobretudo, da bondade, ou esse fruto do Espírito da bondade, é um dos frutos em que o apóstolo Paulo traça nesse texto do fruto do Espírito em Gálatas 5:22, em referência justamente ao relacionamento com o próximo. Longanimidade, benignidade e bondade. É algo que eu preciso manifestar em relação ao próximo. Pastor, qual que é a diferença? Parece a mesma coisa, mas não é. Benignidade e bondade. Benignidade, nós conversamos no domingo passado, que é essa forma gentil de tratar. E a bondade é a ação. Então é como se a benignidade fosse a essência de como eu vou fazer, e a bondade fosse a ação daquilo que eu vou fazer. São palavras diferentes? Sim, que o próprio texto carrega. Então, a benignidade está mais relacionada ao nosso caráter, e a bondade está mais relacionada aos nossos atos dentro desse contexto. É o que eu faço. Quando a gente fala da bondade, é aquilo que eu faço. Achei interessante uma analogia de um comentarista bíblico que diz assim, benignidade é bondade em potencial. Ou seja, é essa essência que está em nós para fazer. E o que é a bondade? É a benignidade em ação. Ela se tornando realidade na minha vida. Então ambos são fruto do Espírito. Não adianta eu fazer uma coisa boa, mas com o meu coração com motivações erradas, entende? Você pode corrigir um filho, mas você pode corrigir ele sem amor. Ou seja, você está fazendo algo bom que é corrigir, mas está fazendo da forma errada. Por isso que a benignidade e a bondade precisam andar juntas. Eu posso estar ajudando alguém, mas posso estar ajudando com a motivação errada. Então, a benignidade está de um lado e a bondade está do outro. Eu preciso alinhar isso. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não é só sobre o que fazer, mas é sobre como eu faço o que eu faço. É eu carregar na essência a veracidade daquilo que eu faço, para que de fato seja recebida diante de Deus. Bom, não quero delongar aqui nas palavras, quero pontuar alguns aspectos da bondade para a gente aplicar essa verdade, para que em nome de Jesus, essa marca da pós-modernidade, chamada individualismo, ou seja, o egoísmo, ou o egocentrismo, não venha cerrar, não venha ser com barreiras da nossa vida em nome de Jesus. Eu sei que isso não é fácil, mas é possível. Nós não andamos na cultura da terra, nós andamos na cultura do céu. Então a gente precisa entrar nos lugares para comprar com a mentalidade de não ser sanguessuga, nas amizades que eu vou fazer. Não vou ser sanguessuga, só querendo roubar para mim, ou pegar para mim. Talvez a palavra roubar vai te assustar, não faço isso. Mas só pensando em você, ou só pensando em mim. Então o que é a bondade na prática? Fruto do Espírito que a gente... Em nome de Jesus, o convite nosso aqui, o meu convite, é que a gente possa orar sobre isso durante toda essa semana, pedindo, Senhor, me dê essa sensibilidade. Então, na prática, o que é bondade? Primeiro, bondade se revela no servir pessoas. Então, quando eu manifesto bondade na prática? Quando eu sirvo pessoas. Diga comigo, bondade se revela no servir pessoas. E aí eu deixo o texto de Atos 11:24, que diz sobre Barnabé, que ele era um homem bom, automaticamente aqui, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, quando eu ajudo alguém, quando eu sirvo pessoas, eu estou externando a virtude divina da bondade. O que isso tem a ver com bondade se revela no servir? É que a bondade ultrapassa o limite do discurso. A bondade ultrapassa o limite do sentimento. Vamos trazer isso em miúdos, como diz a palavra. Não é você, opa, eu fico triste de ver aquela pessoa assim, né? Mas não faz nada. Isso não é bondade, isso é hipocrisia. Nossa, a igreja está precisando tanto, né? Poxa, Deus vai levantar alguém. Isso não é bondade. Bondade ultrapassa o limite do discurso. É quando eu ajo.
é uma compaixão que se move, entende? A bondade é uma compaixão que age. A bondade, ela se revela em movimento, no movimento desse sentimento. Eu sinto e eu me movo para ajudar. Eu sinto e eu movo para servir. E eu citei o texto de Atos 11, 24, que fala de Barnabé. Interessante que em todo o Novo Testamento, o único homem que carrega essa virtude, que aprove Deus destacar ali no autor, como um homem que é bom, não que os outros não sejam, mas esse carregou essa virtude, foi destacado essa virtude, é Barnabé. Não tem essa virtude no apóstolo Paulo, não tem no sentido descrito, tá, gente? Não estou falando que o apóstolo Paulo não é bom, óbvio que é bom. Estou falando da descrição ali, explícita do autor, dizendo uma característica desse camarada. Dentre tantas características, Barnabé carrega, o único homem que carrega essa característica, essa virtude de ser um homem bom, o único homem. E aí, quando a gente vai analisar a vida de Barnabé, a gente vai perceber que esse homem que é bom, que a Bíblia destaca como um bom, era um homem que carregava a virtude de servir. Ele viveu para servir, para investir em vidas. Por exemplo, vou citar 2 exemplos rápidos. Barnabé, ele investiu no apóstolo Paulo, quando todo mundo estava meio ressabiado. Cara, será que esse cara converteu? Será que ele não está fingindo que converteu para entrar no nosso meio aqui e matar a gente? Eu também talvez ficaria ressabiado. Será que esse cara converteu mesmo? Barnabé é o cara que pega o apóstolo Paulo, chama para perto e começa a discipular o apóstolo Paulo. Esse homem que se tornou o apóstolo Paulo, só se tornou na essência por causa de Barnabé. Ele é um cara que decidiu servir, investindo na vida do apóstolo Paulo. E às vezes a gente quase não ouve falar do apóstolo Paulo. O cara escreveu cerca de aproximadamente 13 cartas, inspiradas pelo Espírito Santo, no Novo Testamento. Um homem que se tornou o maior missionário dos tempos bíblicos. Um homem que era usado por Deus, onde o lenço e os aventais curavam as pessoas. Um homem que marcou a história da humanidade. Chegou lá porque tinha alguém no bastidor, investindo na vida dele, servindo ele, que foi o Barnabé. Então você vai ver que o cara que carrega a bondade, a virtude da bondade, vem aliado o servir. E isso não é um episódio único. A Bíblia quer mostrar tanto que a bondade está ligada ao servir, que ele serve ao apóstolo Paulo, e tem um outro episódio que ele serve a João Marcos. Quando o apóstolo Paulo fala, João Marcos está dando problema demais, tira o João Marcos aqui. Quem traz para perto de João Marcos? Quem? Quem, gente, que eu falei? Barnabé. Traz João Marcos ali para perto, e esse João Marcos depois se torna útil para o ministério de Paulo, para a igreja. Então a gente nem ouve falar disso. Mas está lá nos traços da palavra um Barnabé que desenvolve um trabalho feito nos bastidores. E aí isso traz como uma beleza para o nosso coração, de que servir nem sempre precisa você ser visto. Na verdade, essa é a essência do servir. Hoje muitas pessoas querem ser vistas e não servir. Elas querem ser vistas, serem notadas, serem mencionadas, mas não servir. Então, Barnabé é um camarada que serve nos bastidores. O que nos mostra que a bondade não se manifesta também em grandes coisas, mas também em pequenas ações. Pequenas ações. No dia a dia, quando eu decido transbordar na vida do outro. Então, a bondade se revela no servir, a bondade se manifesta no que nós falamos há pouco tempo, agora na palavra introdutória, na generosidade. Quando eu não sou mesquinho, quando eu sou generoso mesmo de coração, decidi abençoar, decidi ofertar, decidi cooperar, até imprimir. Quando eu decido ser generoso, essa mentalidade de generosidade, isso é uma realidade de quem carrega o fruto da bondade. E por que eu falo isso? Porque o próprio Barnabé, que é o único homem destacado com a virtude de bondade, um homem bom, em Atos 4, 36, 37, diz assim, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo, o cara vendeu uma fazenda que ele possuía. Ele vendeu uma fazenda, um campo que ele possuía, uma terra que ele possuía. Trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Uma igreja, os cristãos da Judéia estavam passando por momentos de desafio. Ele decide vender essas terras, ou essa terra, esse campo, o texto está dizendo, para poder ofertar mesmo.
colocaram aos pés dos apóstolos para abençoar. Ele não fez isso como uma obrigação, ele fez isso como um privilégio que ele entendeu de Deus, generosidade. Então a bondade se manifesta, hoje a gente está pensando só na gente. Se manifesta quando eu transbordo na vida do outro. Quando eu invisto na vida de pessoas, quando eu abençoo, eu dou, eu oferto. Isso é bênção para a nossa vida, gente. Mais abençoado é aquele que abençoa, como eu disse, a alma que é generosa, essa prosperará. Uma analogia de um certo escritor bíblico diz assim, um certo escritor acerca da palavra de Deus, ele diz assim, um comentarista, a Bíblia diz que nós fomos formados do pó, somos do pó, olha que interessante esse texto. Nós fomos formados do pó, somos do pó e voltaremos ao pó. A nossa origem é pó, e o nosso destino é pó. E o nosso presente é pó, porque somos formados do pó. Em nossa origem não tínhamos nada, e para a sepultura não levaremos nada. Consequentemente, olha o que ele está se dizendo finalmente. Tudo o que ajuntamos entre o pó que fomos e o pó que seremos não é nosso. Nada tivemos e nada teremos. Nada trouxemos e nada levaremos. Somos apenas mordomos daquilo que é de Deus. Nada do que temos, na verdade, é nosso. Nós somos apenas mordomos daquilo que é de Deus. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para o seu nível de generosidade hoje, em dar, em transbordar, não importa a quantidade de recursos que você tem, daquilo que você tem, em dar recursos, em abençoar a obra, o projeto, pessoas. Se você e eu tivéssemos que dar uma nota de 0 a 10 para o nosso nível de generosidade hoje, que nota nós daríamos? E nem lembro a última vez se eu fiz uma ação assim, liberal. Ou quanto que eu tenho feito nisso. Os meus recursos são só para mim. Nós estamos perdendo a oportunidade de se revelar como filho da luz. Nós estamos perdendo a oportunidade de prosperar na essência bíblica, prosperidade bíblica. Nós estamos perdendo a oportunidade de sermos abençoados. Sim, porque o generoso, ele é abençoado. Ele se parece com Jesus, porque Jesus veio para servir e dar a sua vida. Ele deu tudo. Ele deu tudo, a maior preciosidade, a sua vida. Calcular o nível da nossa generosidade é calcular a realidade da bondade no nosso coração. Não é dizer que eu sou bom. Não, sou uma pessoa boa, pago meus impostos, pago minhas contas. Não trato as pessoas mal, isso é ótimo. Mas a bondade se manifesta também e sobretudo no servir e na generosidade. Penúltimo aspecto da bondade que a gente vê na palavra de Deus é que a bondade é manifestação palpável de amor. Diga comigo, bondade é manifestação palpável de amor. Quando Jesus é interpelado sobre quem é o meu próximo, para a gente falar sobre amor ao próximo, para eles entenderem o que é amar ao próximo, quem é o meu próximo, Jesus conta qual parábola, gente? A parábola do bom samaritano. E o que o bom samaritano fez pelo judeu, que era do povo inimigo, até mesmo do inimigo do povo de Israel? Ele manifestou um amor que nem os religiosos manifestaram na parábola. O levita passa lá, o sacerdote passa lá. Ele passa, um camarada que é do outro povo, ele investe tempo, ele investe recursos, porque ele paga lá o hotel para o camarada. Ele sai da comodidade, porque ele deixa o cavalinho dele lá, né, para poder colocar o camarada em cima para levar. Então, para falar de amor, Jesus nos mostra que quando nós manifestamos de fato bondade na prática, servir na prática, nós estamos de fato vivendo um amor. Nós estamos manifestando um amor palpável. Palpável. Então, a bondade, eu encerro agora o último. A bondade se manifesta no servir.
servir. A bondade se manifesta na generosidade. A bondade é uma manifestação palpável de amor. Diga comigo, servir, generosidade, amor. Olha, servir, generosidade e amor. Então esses três pontos nos fazem perceber o que é bondade na realidade, na essência. Quando eu sirvo pessoas dentro de casa, no meu trabalho, na igreja, quando eu me posiciono para servir, vai além do discurso. Quando eu, generoso, transbordo, não construo só para mim, mas transbordo na vida do outro. E quando eu trago isso como forma palpável de amor. E o último que eu quero destacar para a gente orar nessa noite sobre esse fruto do Espírito na nossa vida, como foi Barnabé, é que a bondade certifica a nossa identidade como filho de Deus. Olha que é muito mais do que ser legal, é muito mais do que ser um cara legal para as pessoas. Isso revela e certifica a minha identidade como filho. Porque Efésios que nós lemos, está aí claro para a gente perceber, dizendo: vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade. Filho da luz, ele revela, ele se manifesta, ele certifica através de toda bondade. Então a bondade, ela revela que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus produz o fruto da luz, e o fruto da luz ele consiste em toda bondade. Então minhas manifestações de bondade, elas podem ser, na verdade, como páginas da Bíblia para o coração das pessoas. Porque elas me revelam como luz. Eu trago luz para o coração das pessoas. Eu revelo a minha identidade de Cristo quando eu ajo de forma a abençoar o outro. Quero fazer um desafio para nós, além de orar nessa semana sobre essa bondade. Sabe por quê? É importantíssimo e indispensável orar sobre isso. Senhor, me torne essa pessoa que carrega essa virtude da bondade. Dê sensibilidade para isso. Quando eu estiver no meu ambiente de trabalho, eu fico prestando atenção na oportunidade de servir. Quando eu estiver na rua, quando eu estiver na igreja, quando eu estiver na minha casa, quem que eu vou ser generoso? Como que eu posso ser generoso essa semana? Como eu posso transbordar na vida de alguém, sem querer ser visto, sem querer ser achado queridinho, para poder realmente transbordar como essência daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Como que eu posso fazer como esse bom samaritano? O desafio é a gente orar sobre isso. Eu sei que quando a gente ora sobre isso, o Senhor vai trazendo na nossa mente percepções no nosso dia a dia. Então o desafio é a gente orar sobre isso. E eu quero desafiar-nos nessa semana a fazer um ato intencional de bondade. Ato intencional de bondade, em qualquer aspecto. Não sei, o que Deus inspirou o seu coração. Vou fazer um ato intencional. Vou ser generoso em alguma esfera. Na minha casa, não sei. Você manifestar um ato de bondade, eu manifestar um ato de bondade intencional. Sabe, a gente precisa começar a fazer as coisas de forma intencional, porque isso se torna depois um hábito saudável na nossa vida. É romper com uma mentalidade de uma cultura individualista que está no nosso meio, a gente nem percebe, mas que a gente está o tempo todo querendo sugar. E Deus está falando: não, filho, você não vai ser abençoado assim. Você não vai ser próspero assim. A linguagem é outra, é a cultura do céu, não é da terra. E que Deus nos levante como filhos da luz, que se manifestam diante da sociedade com toda bondade, revelando a glória de Deus aos homens em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a colocar-se de pé, vamos orar sobre essa palavra. Ore sobre essa palavra. Ore sobre essa palavra. Que o Senhor comece agora a ativar. Ore sobre isso. Senhor, me perdoa por agir de forma egoísta. Vamos orar, vamos pedir, vamos arrepender diante de Deus. Todos nós precisamos, todos nós. Nós estamos marcados no sentido de cercados
por essa cultura que não faz a gente pensar só na gente, só naquilo que cerca a gente, só nos nossos sonhos, só nos nossos projetos, a gente não está com a cultura do céu estabelecida em olhar para o próximo de uma forma genuína, de uma forma além da convencional, de uma forma generosa, de uma forma que não fica sendo apenas exibida diante dos outros, no secreto como Barnabé, nos bastidores. Então ore agora sobre essa palavra em nome de Jesus. Eu quero convidar o louvor para cantar o cântico que Deus colocar no coração deles. E nós vamos orar sobre isso, para que o Senhor venha ser revelado através de nós.